Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom pessoal, eu trouxe aqui para vocês então uma retomada do conteúdo transitividade verbal, que nós já vimos na sala e agora a gente vai relembrar um pouquinho. Mas antes de a gente entrar nessa transitividade verbal, a gente precisa se lembrar o que é verbo. O que é verbo mesmo? É a ação exercida pelo sujeito dentro da oração. Então, tudo que o sujeito faz dentro dessa oração, nós chamamos de verbo. São as ações dele, né? Então, para a gente entender agora essa transitividade verbal, nós temos 4 tipos de verbos, tá? Então, nós temos o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, agora nós vamos ver cada um deles e eu vou explicar de novo para vocês poderem relembrar e entender, tá? Então, olha lá. O verbo intransitivo, quando eu falo em verbo intransitivo, é, por exemplo, assim. Lembrando de transitividade, é como se a gente lembrasse dos carros indo e voltando, né? Fazendo aquela, quando a gente fala em trânsito, né? A gente pensa nisso. E isso é a mesma coisa como se fosse com os verbos. É a transitividade, o que eles fazem ali dentro da oração, né? Então, quando eu falo em verbo intransitivo, é aquele verbo que ele sozinho, ele já dá um sentido para a oração, tá? Eu não preciso explicar, vamos dizer assim, explicar o porquê do verbo. Um exemplo, tá? Não é isso. Por exemplo, assim, ele precisa ter um complemento para eu poder entender o que a minha oração está me falando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a oração, a água ferveu. Qual que é o meu verbo aqui dessa oração? A palavrinha ferveu, né? É a ação feita pela água, né? O que a água fez? A água ferveu. Eu preciso falar que a água ferveu muito, que a água ferveu pouco? Preciso falar? Não tem necessidade. Então, só o verbozinho sozinho, ele já deu esse sentido completo para a oração, tá? Aqui um outro exemplo, ó. O menino caiu da escada. Qual que é o meu sujeito, né? O menino. O que o menino fez? Qual que foi a ação do menino? Ah, ele caiu. Então, caiu é o meu verbo. Ele caiu da escada. Se eu tirasse esse complemento aqui, ó, o menino caiu, vocês entenderiam o sentido daquela oração? Sim, ela teria sentido completo, ó, o menino caiu. Eu não precisava falar de onde ele caiu, do que ele caiu, por exemplo, né? Só o verbo ali já está dando esse sentido. Esse é o verbo intransitivo. Então, ele é intransitivo porque ele não precisa de complemento. Esse in aqui, ó, guarde na cabeça que esse in significa negação. Se é negação, quer dizer que ele não precisa. Então, intransitivo não precisa de complemento, tá bom? E agora eu já vi sobre o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? O intransitivo não precisa. Então, se ele é transitivo, eu já sei que ele precisa de complemento. Agora a gente vai ver que tipo de verbo que ele é, né? Por que ele é direto? Vamos entender isso. Então, olha lá. A garota ganhou um presente. Qual foi a ação da garota ali, que é de quem eu tô falando dentro da oração? O que ela fez? Ah, ela ganhou. Olha lá, ela ganhou. Então, ganhou é o meu verbo. Aí tá. Se eu falasse pra vocês assim, pessoal, a garota ganhou. Aí, vocês entenderam o sentido? Ela ganhou. Mas o que essa garota ganhou? Não é o que a gente vai perguntar? O que ela ganhou? Então, esse verbo aqui, ele precisou de um complemento para a gente poder entender a função dele, né? Ele precisou desse complemento. Então, o que a mina ganhou? A mina ganhou um presente, tá? Então, no caso aqui, ele precisou do complemento para a oração ter sentido. E aí tá. Então, ó, quando alguém ganha, alguém ganha algo. Não é? Então, ó, por exemplo, para eu saber aqui esse meu complemento, qual a pergunta que eu tenho que fazer para o verbo? A menina ganhou. A menina ganhou o quê? Então, eu faço a perguntinha para o verbo. O quê? O que a garota ganhou? A garota ganhou um presente. Tá bom? Depois, na segunda oração. Expliquei algumas coisas a ela. Qual que é o meu verbo aí? Quem que explicou algo? Não fui eu? E o que eu fiz? Eu expliquei. Então, expliquei é o meu verbo. Agora, vamos ver. Se eu chegasse e falasse assim, pessoal, eu expliquei. E aí, vocês entenderiam? Será que entenderiam? Não, porque não tem sentido. Se alguém explica algo. E aqui, o que eu expliquei então? Algumas coisas a ela. Então, se eu falo que eu expliquei, qual a pergunta que vem para eu saber o que eu expliquei?
O que você explicou? Eu expliquei? Expliquei o quê? O que que eu expliquei? Então eu faço a perguntinha o que pro verbo. E aí eu tenho o meu complemento, né? O complemento que completa esse verbo, tá? Então até aí tudo tranquilo, né? Vamos lá pro verbo transitivo indireto, então. Eu tenho a minha primeira oração. Gosto de chocolate. Quem gosta de chocolate? Eu. Realmente, eu amo chocolate. Então, eu gosto de chocolate. Qual que é a minha ação aqui? Gosto. Então, o meu verbo é gostar. Gosto de chocolate. Se eu tirasse o meu complemento aqui, por exemplo, e falasse assim, gente, eu gosto. Vocês entenderiam? Quem gosta, gosta de algo, né? Quem gosta, gosta de algo. Agora, se fosse uma resposta, por exemplo, se alguém falasse pra mim assim, professora, você gosta de chocolate? Aí eu falo assim, eu gosto. Aí tudo bem, aí eu estou dando uma resposta de uma pergunta. Mas eu chegar do nada e falar pra vocês assim, eu gosto, aí fica sem sentido. Então, por isso que ele também é verbo transitivo. Agora eu vou saber por que que ele é indireto. Por que que ele não é direto igual ao outro? Vamos prestar atenção aqui, ó. Gosto de chocolate. Então, ó, se eu gosto de algo. Qual a pergunta que eu vou fazer pro verbo para saber, para mim ter essa resposta que é de chocolate? Será que eu vou perguntar assim, gosto o quê? De chocolate? Não, a pergunta fica esquisita. Perguntar o quê pro verbo para eu saber que é de chocolate? Eu vou perguntar, gosto de onde? De chocolate? Também não. O que que eu vou perguntar ali? Gosto de quê? Quem gosta, gosta de algo. Então, gosto de quê? De que eu gosto? Né? Do que eu gosto? De chocolate, tá? Vocês perceberam que quando eu vou perguntar para o verbo transitivo indireto, as perguntas são diferentes. Vocês podem ver que, ó, todo verbo transitivo direto, quando eu quero saber o complemento, eu pergunto o que para o meu verbo. Já no transitivo indireto, eu pergunto de quê? Porque, ó, tá vendo que tem um desenho aqui na minha perguntinha? Isso é uma preposição. Então, quando o verbo ele precisa de complemento e ele é indireto, ele sempre vem com uma preposição. Eu até falei pra vocês há uns dias atrás, na sala de aula, que eu falo assim, que o verbo transitivo direto, ele tem ligação direta com o seu complemento, né? Ele, tipo assim, não tem nada que esbarre nele, ó. Se eu for tirar aqui, por exemplo, ó, a garota ganhou um presente. Ganhou o verbo, um presente, ok. Seu complemento tá ali ligadinho a ele sem nenhuma preposição separando. A mesma coisa, ó, eu expliquei algumas coisas a ela. Então, eu expliquei meu verbo, seu complemento ligadinho, um do ladinho do outro ali, sem nada interrompendo. Já o transitivo direto é como se essa preposição aqui fosse o que não deixasse eles ficarem diretamente ligados. Por isso que eles ficam indiretamente. É como se fosse indiretamente ligado. É como se tivesse algo ali atrapalhando a junção dos dois ali, né? Então, olha lá, gosto de quê? De chocolate. Ó, ela necessita de sapatos novos. Quem necessita? Ela. E qual que é a ação que ela exerceu então? Necessita. Então, necessita é o meu verbo. Quem necessita? Necessita de algo. Então, olha lá. Ela necessita, qual a perguntinha que eu vou fazer para ela? De quê? De que ela necessita? De que ela necessita? De sapatos novos. Então, eu precisei fazer essa perguntinha pro meu verbo para eu saber o seu complemento. E aqui, ó, a preposição de novo, tá vendo? Então, quer dizer, ó, a preposição de chocolate, de sapatos. Então, ó, o verbo, ele não tá ligadinho direto ao seu complemento. Ele tem a conjunção que tá atrapalhando aqui, ó. A preposição. Atrapalhando que o verbo se liga ao seu complemento, tá bom? E aí, nós também temos, em alguns casos, né, o verbo transitivo e direto juntos, dentro de uma mesma oração. Como que isso acontece? Por exemplo, ó, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Então tá, minha mãe é o meu sujeito da oração. Qual que é a ação da minha mãe? O que a minha mãe fez? Qual foi a ação dela? Ela deu um brinquedo, então deu é o meu verbo. Então olha lá, eu tenho um complemento, um brinquedo, e tenho ao meu irmão. Então aqui eu tenho dois complementos. Deixa eu parar e pensar, tem dois complementos. Quem dá algo a alguém. Então a primeira pergunta que eu falo pro verbo, minha mãe deu. Minha mãe deu o quê? O que a minha mãe deu? Minha mãe deu um brinquedo, ok? Tá, ela deu um brinquedo, mas
Para quem que ela deu? Ou a quem ela deu? A quem ela deu? Ao meu irmão. Então, olha aqui. A primeira pergunta não tem preposição, foi a perguntinha o quê? Sempre que o verbo é transitivo direto, a gente faz a perguntinha o quê pro verbo. Se não é essa perguntinha, o verbo não é direto. E depois, para eu saber o restante do meu complemento, que é a quem a minha mãe deu esse brinquedo, eu pergunto a quem. Ó, a preposição a aqui na minha perguntinha, a conjunção aqui na minha perguntinha e a conjunção, a preposição na minha perguntinha e a minha preposição aqui também, ó, dentro do meu complemento, tá? Então, olha lá, minha mãe deu o quê? Um brinquedo. Minha mãe deu um brinquedo a quem? Ao meu irmão, tá joia? Olha aqui um outro exemplo. Enviei os postais aos clientes. Então, enviei é o meu verbo, é a ação que eu fiz. Então, quem envia, envia algo. E se envia algo, envia para alguém, né? Ou a alguém. Então, olha lá. Enviei os postais aos clientes. Enviei, o que eu pergunto para o verbo? Enviei o quê? Então, o que eu enviei? O que eu enviei? Eu enviei os postais. A quem? Agora uma pergunta. Tá, enviei os postais, mas para eu enviar, eu tenho que enviar a alguém. Então, a quem eu enviei? A quem eu enviei os postais? Enviei aos clientes. Então, ó, tem um macetezinho que não é assim, na minha percepção é infalível. Eu sempre usava isso quando eu estudava e já falei para vocês na sala. Então, sempre que vocês olhem aqui o que está completando o verbo, vê qual é o complemento e faça uma pergunta para o verbo. Se a pergunta for o que e você conseguir responder o seu complemento, achar o seu complemento, ele é direto. Se você não conseguiu, ele é indireto. Qualquer outra pergunta que você fizer para o verbo, tá? A quem, onde, para quem, de quem, tudo que você fizer que não for o que, ele não é direto, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, tá, a estudarem. Um forte abraço para vocês. Continuem se cuidando e até a próxima, ok?